Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero meditar sobre o cristão que vive dignamente a vida cristã. O texto está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Neste texto, os nossos irmãos tessalonicenses haviam se convertido do seu pecado. Qual o pecado, pastor? O pecado da idolatria. Até então, eles adoravam a vários deuses, mas agora, convertidos, serviam ao único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, segundo o apóstolo Paulo, eles deveriam viver uma vida cristã de um filho que tem tal Deus como Pai, que o chama para o seu reino e a sua glória. Eles deveriam viver uma vida cristã de um servo que tem tal Deus como Senhor, que o chama para o seu reino e a sua glória. Para o apóstolo Paulo, viver dignamente é o mais nobre ideal da vida cristã. É um ideal excelente, é um ideal honroso, é um ideal notável. É um ideal pelo qual o cristão é conhecido, admirado e destacado na sociedade. Meu irmão e minha irmã, pelo Espírito Santo somos convertidos, e como convertidos somos incomodados a ter uma vida cristã digna de Deus, pois em Jesus Deus nos escolheu para compartilhar conosco o seu reino e a sua glória. Mas temos que lembrar que na nossa vida cristã, para que ela seja digna, nós temos o privilégio de sermos chamados para o reino e a glória de Deus, mas, sobretudo, temos o dever de viver de maneira digna de Deus. E para isso, somos lembrados na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 11, versículo 45, sejam santos, porque eu sou santo. E no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, somos novamente lembrados quando o apóstolo diz: assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos santos em tudo que façamos, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Assim, o apóstolo Paulo nos exorta a termos uma vida de comunhão com Deus Santo. E para isso, o apóstolo Paulo insiste que tenhamos um modo de agir que honre a Deus, que tenhamos um modo de pensar que agrade a Deus, que tenhamos um modo de falar que seja adequado a Deus, que tenhamos um modo de se comportar que pertence a Deus. Por isso, não faz parte da vida cristã um agir ganancioso, um agir orgulhoso, um agir egoísta. Não faz parte do pensar cristão em coisas terrenas, mas sim em coisas celestiais. Pensar e buscar as coisas dos altos céus. Não faz parte da vida cristã falar de modo bajulador, buscando vantagem em alguma coisa, mas faz parte do falar digno de um cristão elogiar alguém sinceramente. Não faz parte da vida do cristão se comportar agradando as pessoas, permitindo algo só para agradar alguém,
suportando algo só para agradar alguém. Somos chamados para o reino e a glória de Deus. Somos chamados para agir, pensar, falar e se comportar de maneira que honre a Deus, que agrade a Deus, que seja adequado a Deus e que pertença ao reino de Deus. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo não apenas fala aos nossos irmãos tessalonicenses, mas por meio do exemplo de sua vida no apostolado, ele encoraja aqueles irmãos e também nos encoraja hoje a vivermos de um modo digno de Deus, de um modo a honrar, agradar, um modo que seja adequado, um modo que pertença ao reino de Deus, porque somos chamados para o seu reino, mas também somos chamados para compartilhar a sua glória, de viver conforme a santidade de Deus. Meu irmão e minha irmã, há algo em sua vida que envergonha a Deus? Há algo no seu agir, no seu pensar, no seu falar, no seu modo de se comportar que envergonha a Deus? O que as pessoas pensam de Deus ao observar a sua vida cristã? Quando a criança tem uma conduta que seja má, os pais são criticados, porque todos pensam que os pais falharam na educação. Você quer que as pessoas pensem que Deus falhou ao te chamar para o seu reino e para a sua glória? Eu creio que não. Eu creio que você, meu irmão e minha irmã, deseja que as pessoas pensem que você anda dignamente, como alguém que foi chamado para o reino e a glória de Deus, como alguém que tem uma vida digna de Deus, uma vida fervorosa na conduta cristã. Eu convido você a ter um modo de vida cristão digno do Evangelho de Jesus. Como pastor, eu posso ter uma vida cristã digno do Evangelho de Jesus, frutificando em toda boa obra, frutificando na bondade, na benignidade, na paciência, frutificando na fidelidade, no domínio próprio, na mansidão, frutificando em tudo que seja digno para a honra e glória do nosso Deus. Eu convido você a ter um modo de vida cristã digno do Evangelho de Jesus. Como pastor? Crescendo no conhecimento de Deus. Cada vez que você cresce no conhecimento de Deus, você muda o seu agir, você muda o seu pensar, você muda o seu falar, você muda o seu modo de se comportar. Cada vez que você cresce no conhecimento de Deus, você deixa de ser ganancioso, orgulhoso, egoísta. Cada vez que você cresce no conhecimento de Deus, você busca e pensa mais nas coisas celestiais. Cada vez que você cresce no conhecimento de Deus, você deixa de ser um bajulador buscando vantagens para si mesmo, para elogiar as pessoas de forma sincera, de forma digna. Cada vez que você cresce no conhecimento de Deus, você muda o seu comportamento. Você não permite algo apenas para agradar as pessoas. Você não suporta algo apenas para agradar as pessoas. Mas você permite e suporta aquilo que te faz bem e aquilo que glorifica ao nosso Deus, que nos chama para o seu reino e a sua glória. Eu convido você a ter um modo de vida cristã digno do Evangelho de Jesus, a ter um modo de vida cristã digno dos nossos irmãos tessalonicenses, a ter um modo de vida cristã digno do povo de Deus, que hoje
também chamado para o reino e a glória de Deus. No amor de Jesus, Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã. Em você repouse, em você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.